Deus quer falar ao nosso coração. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, tudo podes o Senhor. Mas nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos conhecer mais de Ti para que possamos avançar neste tempo de terra seca, de falta de água, de falta de amor, falta de lealdade, de fidelidade. Um tempo onde nós precisamos andar como um animal, uma galinha no meio de crocodilos. Nós precisamos andar cuidadosos, preparando o nosso dia, as nossas ações, andar pelo Teu caminho. Eu peço que o Senhor venha nos enchendo da Tua presença nesse momento e que nada aconteça aqui sem que o Senhor tenha autorizado. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos e pedimos que essa mensagem encontre corações sedentos e gere frutos em abundância para a honra e glória do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Todos nós temos o nosso dia de descanso, não é verdade? Todos nós temos o nosso dia de folga. Todos nós temos os nossos dias que tiramos para passear. Alguns mais, outros menos. Alguns conseguem tirar férias de 30 dias. Outros conseguem tirar férias de 3 dias, como eu. Mas todos conseguem tirar seus dias de descanso, conseguem aproveitar um pouco com a família ou ir visitar os pais. Todos nós temos um dia de você querer ir para a praia ou querer ir para a serra. Mas, no entanto, espiritualmente falando, esses dias de descanso são os dias ao qual o inimigo mais avança sobre as nossas vidas. Ele não procura os dias que nós estamos preparados, ele não procura os dias que nós estamos envolvidos com a percepção em estar discernindo aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Ele procura sempre quando a gente está no momento de guarda baixa, ou dormindo, ou sonolento, não percebendo e discernindo aquilo que está acontecendo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8. Eu estou na NVI, Êxodo 17, capítulo 17, livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Vou voltar a falar então aqui, é o mesmo versículo. Sucedeu que os amalequitas, os inimigos, vieram atacar os israelitas no seu dia de descanso, ou no seu lugar de descanso. 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Esse texto é muito conhecido, ou pelo menos deveria ser muito conhecido, por esse fato principalmente, aonde nós temos aqui uma imagem, coloca a imagem, por favor, do título da palavra de hoje, mãos levantadas. Coloca por gentileza ali, por favor. Por esse fato aqui, onde você vê Arão e Hur segurando, botaram o Moisés sentado em cima da pedra, e eles mantinham as mãos de Moisés segurando o cajado, a autoridade de Deus, para que o povo continuasse guerreando e tendo sucesso na sua empreitada. No entanto, amados, Moisés aqui já estava velho. Moisés, ele nasceu judeu, e num período onde os reis, o faraó queria matar todas as crianças. O que aconteceu? A mãe de Moisés pegou um pouco de graveto,
fez um pinche ou um material impermeabilizante, fez esse cestinho como se fosse um barquinho, colocou Moisés nesse cesto, à base de choro, à base de desespero, certamente, e jogou Moisés para o meio do rio, para que ele, dessa forma, ele não... É uma maneira que ela encontrou na sua mente de resguardar a vida do pequeno filho, porque senão ele seria morto pelo faraó e pelos seus soldados violentos. O que aconteceu? Lá estava a princesa, na beira do rio, lavando-se, tomando um banho, e de repente ela vê um choro de uma criança, a princesa, filha de faraó. Ela traz essa criança para ela, e começa a criança chorando, e ela identifica que a criança está com fome, e ela pega e manda chamar uma ama para poder amamentar. Quem ela chama? A mãe de Moisés. Lá veio a mãe de Moisés para dar mamar para o menino. Essa história é uma história linda. Uma vez eu já preguei sobre isso, sobre o cesto betumado, mas é interessante demais que Deus ele faz fazer passar por um momento de angústia e aflição, mas logo ali na frente você vê o refrigério. Já maduro, Moisés enfrentou o faraó. Ele testemunhou as 12 pragas. Ele viveu a libertação do povo de Israel para a terra ao qual Deus havia prometido. Nesse período de êxodo, nesse período que eles estavam saindo do Egito até a terra prometida, conhecido como êxodo, esse período teve um tempo ao qual eles se encontraram em Refidim, nesse lugar de descanso, e ali eles foram atacados pelos amalequitas. Os irmãos amados, os israelitas, eles não tinham como se defender. Era um povo nômade, eles nunca fizeram parte de um exército. Eles sempre foram utilizados para trabalhar duro, sempre foram usados como escravos, como pessoas que precisavam ceifar a terra, precisavam fazer celas, ferramentas e assim por diante. Então o trabalho deles nunca foi um trabalho de exército ou de militar. No entanto, os amalequitas sempre foram um povo militar. Como estavam vivendo essa travessia, eles estavam junto com mulheres grávidas, com crianças, com idosos, carregando alimentos, carregando tendas. Então era um povo que era muito fácil de ser atacado e ser retirado deles como despojos, aquilo que eles carregavam com eles. Moisés, ele vê isso acontecendo, ele percebe isso, e ele então, o que ele faz? Ele manda Josué organizar um grupo de homens para lutar, para defender a população israelense. Milagrosamente, Josué e seus homens, enquanto Moisés com as mãos estavam levantadas, eles venciam. Mas quando Moisés baixava as mãos, eles perdiam, os amalequitas que venciam. Arão e Ur, percebendo isso, vai lá, segura as mãos de Moisés, de maneira que a autoridade de Deus venha sobre eles, e de uma maneira soberana, um milagre, uma maravilha do céu, sustentou aqueles homens, sustentou aqueles poucos guerreiros que não estavam capacitados para a guerra, para continuar guerreando, perseverando, e assim eles obtiveram a vitória. Esse texto, ele tem vários princípios, ou alguns princípios, que eles são tão importantes para os nossos dias, que muitas vezes nós deixamos de perceber, ou deixamos de atrair para nosso cotidiano, e assim nós cometemos algumas falhas simplesmente por não obedecer alguns princípios que estão aqui. Lembrando sempre que nós não somos legalistas, nós não vivemos por leis, nós vivemos por princípios. E os princípios nos falam que nós precisamos sim obedecer leis, obedecer autoridades, precisamos buscar educação, desenvolvimento, um homem cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, ambos cuidar da sua família. Que princípios nos dá controle moral, ético, e nos leva a ter uma vida de capacitação que vem do Senhor. O primeiro deles fala o seguinte, está ali: esta guerra acontece logo depois do povo de Israel se rebelar contra Moisés. Um pouco antes desse texto que nós lemos agora,
nós podemos ver o povo se rebelando contra Moisés, porque eles estavam querendo o alimento que estavam se alimentando no Egito, o alimento do faraó. Eles estavam cansados de comer o maná, eles estavam cansados de tomar água que saía da pedra, eles estavam cansados de estar sob sustento divino. E ali, nesse processo, nós podemos ver que acontece uma rebelião. Mas a rebelião acontece somente quando antecipadamente houve uma divisão. Como assim? Divisão entre pessoas, divisão entre coração. O marido, ele só se rebela contra a esposa ou quando eles já estão divididos. O marido, ele só se levanta violentamente contra uma esposa quando o coração dele já está dividido. Por quê? Porque a um marido foi dado a autoridade de guardar, de proteger a sua esposa. Então, quando ele abandona esse princípio, quando ele abandona essa característica, ele já tem o seu coração rasgado, os dois já estão divididos, e aí sim, ele se rebela contra a esposa e vice-versa, ou uma liderança, seja qual for, quando você já não dá ouvidos para o seu líder, quando você não dá mais ouvido para o seu patrão, quando você não dá mais ouvido para um governador, um presidente, um pastor, você já está dividido com ele. Seus corações já estão divididos. E a partir daí, você está capacitado a se rebelar, a viver as piores características de um filho de Deus. No entanto, a divisão, amados, ela sempre irá enfraquecer. A divisão sempre irá gerar feridas profundas. No entanto, essas feridas profundas, ela não acontece só naquele que está se rebelando. Ele acontece também naquele que está sendo alvo da rebelião. Por outro lado, a união, ela fortalece. A união, ela conduz. A união gera provisão. E nós estamos vivendo dias onde homens estão com os corações divididos, ou seja, em todas as partes. Divididos porque aqui foi colocado um canhão de luz, já falaram que aqui parece uma boate. O outro já ama isso, um achou que a parede tem que ser creme, o outro acha que a parede tem que ser preta. Então, há naturalmente uma divisão de opiniões. No entanto, a divisão de opiniões, ela não pode retirar de nós a unidade de objetivo, de propósito. Nós estamos com pensamentos distintos, mas a nossa visão, o nosso caminho precisa ser o mesmo. Nós precisamos se respeitar. A falta de respeito gera divisão, a falta de respeito enfraquece, a falta de respeito leva a cada um de nós a viver os nossos piores dias. O segundo princípio, os israelitas se preparam para a guerra após ela surgir. É um princípio que muitas vezes nós não nos atemos a ele. Muitas vezes nós entramos em guerras, ou uma guerra que eu posso, para o nosso dia prático, muitas vezes nós damos início a um negócio sem antes termos preparado. Eu como contador, eu já vi várias vezes pessoas chegarem diante da minha pessoa com um contrato de locação, já querendo fazer algo já pré-definido, e quando ele começa a falar comigo, eu percebo que todo recurso utilizado tem sido recurso de terceiro, e que não fez nenhum curso sequer no Sebrae da vida, não se preparou para nada. Então, já entra para a derrota, é inevitável. De cara eu já falo, a derrota está sobre você. Eu acredito que eu posso, Pode, mas se você planejar e entrar no tempo certo, você estará capacitado à vitória e não capacitado à derrota. Isso é algo real, é fato, é probabilidade gigante, porque eu trabalho com contabilidade desde 94 e eu posso falar isso não como pastor, mas como contador. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando você se capacita depois de iniciar a batalha, você sempre irá entrar em desvantagem. Você sempre irá entrar com algo a mais para te carregar. Então, precisamos estar capacitados para toda boa guerra, para todo bom avanço que só o Senhor é capaz de nos conduzir. Quando agimos assim, sem planejamento, sem buscar o nosso desenvolvimento, a probabilidade, portanto, de derrota é ainda muito maior. Eu digo mais.
Quando nós entramos em guerra sem estar preparados, nós sofremos duros golpes. Quando nós entramos numa guerra onde nós estamos com uma espadinha desse tamanho e o inimigo está com uma espadona de 2 metros, nós iremos ser feridos. Feridas profundas irão encontrar as nossas vidas, o nosso coração, aquilo que somos. Por isso, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos entender que quando nós não nos preparamos antes de entrar para a guerra, nós necessariamente iremos utilizar mais recursos do que foi necessário. Recurso financeiro, recurso de saúde, recurso, energia do teu corpo. Você sempre irá ficar cansado mais rápido, você tem a tendência de desistência. Por isso, fala para o teu vizinho aí, bate o teu vizinho e olha para ele com um olhar de profeta e fala: vizinho, se prepare, nós não podemos ser surpreendidos. Amém? Um grande erro cometido por muitos, amados, é buscar auxílio somente depois de dar início a uma guerra. Se você quer abrir uma empresa, procure o contador antes de abrir a empresa, antes de fazer contratos. Procure o contador antes de qualquer coisa. Ele é o teu principal consultor, você que é um microempresário. Agora, quando é um empresário grande, já tem um setor de consultoria, de planejamento, é uma outra realidade. Mas mesmo assim, o empresário de uma empresa grande, ele irá planejar, ele irá se capacitar para aquela nova área a qual ele estiver se desenvolvendo para entrar. Se a trombeta, portanto, anunciar a guerra, se a trombeta tocar e você não estiver preparado, você então estará em desvantagem. Amém? Mesmo vendo milagres, os israelenses que estavam no êxodo, eles estavam contendendo, eles estavam brigando entre si, eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, eles estavam se levantando contra todo tipo de ações. Eles não ouviam mais Moisés, eles não ouviam mais a direção que vinha de Deus, eles preferiam voltar para trás, voltar para a escravidão, não aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para eles de viverem a liberdade, de entrarem na terra prometida. Tanto foi real que toda essa geração que saiu do Egito, ele precisou envelhecer, falecer, e os seus filhos, que não haviam saído do Egito ainda, que entraram na terra prometida com aqueles que acreditaram até o fim, que foi Josué e Caleb. As vitórias, amados, são muito mais perigosas do que as derrotas. As vitórias, o que elas nos fazem? Elas nos fazem ir festejar. As vitórias nos fazem ir comemorar, ir numa pizza, num churrasco, ou fechar um grande contrato. As vitórias nos fazem procurar um lugar de conforto, um lugar de acomodação. Já as derrotas, o que elas fazem? Elas fazem nós entrar no quarto, fechar a porta, buscar a capacitação do alto, buscar o Senhor. As derrotas nos fazem meditar aonde nós erramos, aonde nós vacilamos, aonde nós estamos errando, aonde nós erramos e assim por diante. Por isso, cuidado com as vitórias e cuidado, portanto, quando você for entrar numa guerra, e verifique se você verdadeiramente está capacitado para ela. Terceiro princípio: amanhã tomarei posição no alto da colina, assim disse Moisés. Amanhã? Como assim? Amanhã. Existe um ditado popular que fala: não se pode deixar para amanhã, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Amados, as coisas de Deus não funcionam assim. As coisas de Deus funcionam no tempo dele, não no nosso tempo. O tempo dele sempre é hoje, o nosso é hoje e amanhã. E Moisés falou: amanhã tomarei posição no alto da colina. Repita comigo: amanhã. Amanhã. Amados, as coisas de Deus têm o seu tempo. As coisas acontecem sempre no tempo de Deus. No entanto, no dia de guerra, o que nós precisamos fazer? No dia que nós estamos na luta, no dia que o inimigo já está combatendo conosco, seja inimigo emocional, seja inimigo que insiste em ressurgir do nosso passado, seja um inimigo que insiste em nos levar a beber, a abandonar, a rejeitar, a tomar atitudes equivocadas, a mentir, assim por diante.
Isso tudo que eu falei agora, são inimigos que encontram nossas vidas e que nos enfraquecem nossa capacidade de avanço, enfraquece a nossa reputação. Não que nós precisamos cuidar da nossa reputação, mas a nossa reputação precisa ser para o Senhor. Mas quando nós estamos guardados em reputação a Deus, o que acontece? Nós estaremos aliançados com aquele que é... Eu acho que o pessoal está com frio. Quem está com frio aí? Levanta o braço. O ar-condicionado está ligado ali embaixo? Peraí. Desliga ali, por gentileza. Aqui em cima tem um ar, mas se desligar aqui em cima, se você quiser ir para trás um pouquinho, mas se ligar aqui, eu que fico no sufoco aqui. Agora, glória a Deus que nós temos ar-condicionado, né? E tu pode dar um salve para Jesus por isso? Amados, no dia de guerra nós precisamos esfriar a nossa cabeça. Nós precisamos pensar melhor. Nós precisamos avaliar melhor. Nós precisamos avaliar sobre vários pontos de vista a guerra a qual nós estamos vivendo. Qual é a melhor forma de você avaliar uma guerra que você está vivendo sobre vários pontos de vista? Pedindo conselho. A melhor forma que você tem de se capacitar em guerra e com o menor tempo possível é encontrar todos os pontos de vista e atacar todas as falhas, todos os erros. E esse ponto de vista, ele é aquilo que irá te fortalecer, mesmo você entrando atrasado na guerra. Pedir conselhos é a sua guerra sobre outro ponto de vista. Se você então for resolver hoje, o que você vai fazer? Você vai meter os pés pelas mãos. Se você for resolver hoje, mas você for amanhã, você vai encontrar um caminho. Eu não estou falando para você deixar de fazer aquilo que você tem que fazer hoje, mas aquilo que é a vontade do Senhor nem sempre acontece no hoje. Por quê? Porque o hoje de Deus é o passado, o presente e o futuro. É o tempo dele. E quando nós entramos no tempo dele, nós vivemos aquilo que ele tem para nós como algo grandioso, algo poderoso. Há tempo para todas as coisas. Tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para pensar, tempo para executar. Amém? A sabedoria nos faz pensar, amados. Ela nos faz planejar. E a sabedoria vem do alto. O quarto, Moisés manda Josué chamar homens para a guerra. Por que Moisés manda Josué chamar homens para a guerra? Pergunta para mim. Por quê, pastor? Porque crianças não vencem guerra. Amém? Ele manda buscar os homens, porque as crianças não irão ser capacitadas para lutar a guerra. Criança não aguenta pressão. Criança escolhe o que come. Criança faz berreiro para tomar banho. Adulto não escolhe o que come, ou não deveria, ou pelo menos escolher para não comer uma coisa que não é devida, né? Mas o homem, geralmente, ele come o que tem para comer e tem alguns que tiram cebola, tem alguns que não comem isso, não comem aquilo. Graças a Deus, Deus me capacitou para não ser um desses. Como de tudo, inclusive bucho, se é assim, Deus me permitir só ter isso para comer. Amém? Criança, mas não tem estrutura para suportar guerras. Crianças não estão no tempo de Deus para suportar guerras. Eu digo mais, do ponto de vista espiritual, crianças não cabem numa armadura de Deus. Criança não consegue levantar a espada. Criança não consegue usar o capacete da salvação, porque não entende ainda o motivo disso. Quinto princípio, Josué vence a batalha por se submeter à autoridade de Moisés. Quem que é o guerreiro aqui? É Josué, mas o líder é Moisés. Quando Josué obedece e utiliza todo aquilo que foi direcionado por Moisés, o seu tempo, toda a direção dada por Moisés, ele conseguiu obter a vitória. Por respeitar a autoridade de Deus em Moisés, não Moisés. Aqui é algo que muitas vezes não entende. Tem muitas pessoas que estão em desacordo comigo em algumas questões, mas estar em desacordo com a autoridade de Deus sobre a minha vida é algo diferente. Amém? Então, assim,
o motivo que Deus me escolheu, Ele sabe, eu não sei. Mas, através da autoridade de Deus na minha vida, as coisas acontecem. Por quê? Porque é assim que acontece desde sempre, sob a perspectiva divina. A forte, ou seja, ou melhor, aquele que era forte nessa história era Josué. Ele que era forte, mas é Moisés que era aquele que dava direção, aquele que era o líder. Isso significa que Moisés era superior a Josué? De forma alguma. Todos são importantes. Todos são importantes para alcançar a vitória. Seja o líder, seja os guerreiros, seja aqueles que tocavam a trombeta, seja aqueles que davam suporte para a guerra, seja aqueles que guardavam os mantimentos. Todos são importantes. Todos são importantes para alcançar a vitória. Sexto, as mãos de Moisés estavam cansadas. O que significa isso, amados? As lutas, elas machucam. As lutas, elas ferem. As lutas, elas cansam. Quantos de nós estamos cansados nos dias de hoje? Cansados de tanto lutar. Cansados de lutar e não ter um dia de refrigério. Lembre que eu falei lá no início. Talvez você está numa luta que você não se preparou para ela. E isso fará com que você necessariamente utilize mais recurso do que fosse necessário se você estivesse preparado. O desgaste sempre é grande. As lutas, elas cansam, elas pesam. O tempo é terrível, porque o guerreiro ele ainda pode envelhecer, perde o vigor, perde a sua capacidade, perde a vontade de fazer a diferença. Por isso, nós temos que entrar nas lutas capacitados a elas. Amém, igreja? Deus sabe o quanto você tem lutado. Ele conhece o teu coração. Ele conhece as tuas angústias, as tuas aflições. No tempo certo, Deus irá te dar a vitória. Mas o importante, volto a lembrar, iremos utilizar muitos recursos desnecessários se nós não entrarmos no tempo certo, no tempo de Deus. Deus valoriza você, amados. Ele não valoriza o que você tem, Ele valoriza o que você é. É o mundo que valoriza aquilo que temos. A roda está inversa. Deus, Ele valoriza aquilo que Ele colocou no teu coração, a provisão que Ele está te dando, a tua obediência, a tua lealdade, a tua fidelidade, o teu desejo de viver a promessa dEle sobre a tua vida. Deus valoriza o que você é, portanto, e não o que você tem. Ainda que você não tenha mais vigor, ainda que você esteja fraco, envelhecido ou cansado, angustiado, ainda assim você faz parte da guerra que tem feito a igreja avançar neste tempo. Todos são importantes. Amém? Amém, amados? Não é pecado estar cansado. O problema é desistir e não ficar cansado. Quem está cansado, descansa. Aleluias! Jesus se sentiu cansado. Moisés se sentiu cansado. Você também vai ter o seu dia de estar cansado. A diferença é cansado por guerrear de maneira adequada ou cansado de entrar em guerras de maneira desproporcional, entrando em desvantagem. O tempo de descanso, no momento correto, você vai estar vigiando, você estará atento para aquilo que Deus tem para a sua vida mesmo no dia de férias. Mas se você está descansando por ter utilizado todo o teu recurso, primeira coisa, você vai entrar nas férias já sem dinheiro. Vai ter que passar no cartão 20 vezes e vai ficar 20 vezes pagando mais férias que você já deveria ter pago lá no cash. Há uma grande inversão de direção que este mundo está nos dando. Cartão de crédito todo jeito. O mundo está querendo só, vai, gasta. Entra nessa guerra que você não está preparado. Você não vai ter dinheiro, você vai se arrebentar. É uma guerra que nós entramos. A guerra de não estar... não acreditar na capacidade que Deus te dá de planejar o recurso que Ele coloca na tua mão. É pouco, mas você consegue utilizar planejamento para, em pouco tempo, se desenvolver, para poder ganhar mais, para poder aumentar a tua provisão, aumentar os teus recursos e assim celebrar a Deus, celebrar a vitória com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido e glorificar a Deus em tudo que você estiver vivendo. Tudo
Todos nós teremos nosso momento de cansaço, não esqueça disso. Olhando sob o ponto de vista de guerra, se nós entramos numa guerra pessoal, guerra espiritual, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Muitas vezes nós levaremos golpes duros e irão nos machucar, irão nos ferir, irão nos fazer sangrar. E esse sangramento, eles servem como lágrimas, como aquilo que Deus retém, aquilo que Deus recolhe, melhor seria, recolhe para apresentar para o mundo espiritual da sua fidelidade, daquilo que você já tem feito por Ele, daquilo que você já tem depositado no reino, daquilo que Ele já tem confiado em você e você tem correspondido. Isso tudo é acrescentado no céu para que o seu galardão seja elevado, seja maior do que aquele que nada faz, do que aquele que se envolve, mas jamais se compromete. O que Deus quer de você é o comprometimento com o avanço do projeto que Ele colocou na sua vida. O último, Arão e Hur mantinham as mãos levantadas de Moisés. Aqui eu entro num detalhe, amados, que muitas vezes nós não deixamos de utilizar a nossa atenção. Há muitas pessoas sofrendo sozinhas. Há muitas pessoas que nós precisamos nos conectar a elas e dar socorro a elas. Há muitas pessoas que estão abandonadas, rejeitadas, e nós como igreja nós não podemos deixar de atender essas pessoas. As pessoas que estejam usuárias de crack, nós precisamos alimentar elas. Nós precisamos dar roupas para aquecer elas, porque elas estão ali vivendo os piores dias da vida dela. Elas muitas vezes não querem sair daquela situação, mas não é por causa do seu ser, mas por causa da sua dependência. E muitas vezes nós levantamos o nosso julgamento para essas pessoas, só que nós vivemos cadeias também. Nós vivemos aflições em outras áreas, nós vivemos dependências em algumas áreas que não nos faz diferente deles. Cabe a nós, como igreja, ter a visão de que é necessário suportar a aflição daqueles que estão vivendo aí fora, seja na Frei Damião, seja nessa área que eu estou falando, seja na área espiritual, seja alguém que tem sido machucado, ferido, e nós precisamos ir até essas pessoas e falar do Senhor, mostrar para elas que não é o homem vacila, o homem erra, o homem ele acaba não conseguindo atender a todos, mas o Senhor, Ele conhece de todas as nossas vontades, Ele conhece a todos nós, Ele sabe todas as coisas, Ele é confiável, Ele é aquele que cumpre o que fala, é aquele que nos dá o descanso necessário, é aquele que nos guarda, nos protege. Por isso nós precisamos ir àqueles que estão sofrendo sozinhos ou estão sem recurso para dar avanço ao projeto eterno que Deus tem confiado a cada um deles. Para isso, nós precisamos de ter e buscar o discernimento de não olhar somente para nós, olharmos para aqueles que estão ao nosso lado. Sabe por quê, amados? Se você olhar só para você, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar insípido, você vai ficar salgado, você vai ficar isolado, você vai ficar alguém que não tem mais vida, você vai ficar um mar morto. O mar morto, ele é assim, chamado por causa do seu alto teor de acidez, sal. Isso faz dele alguém que não tem vida nele, alguém que não tem mais possibilidade de estabelecer, alimentar através da água outras plantações. Ele está morto em si. Nós precisamos ser que nem o rio Eufrates, que recebe do Senhor e libera para aqueles que estão conectados. E assim, plantações aqui, plantações ali, aqui é uva, aqui é pera, aqui é soja, aqui é trigo. Então, essa conexão, ela irá te suportar em prosperidade, porque Deus ele quer derramar para aquele que irá alcançar aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão precisando de apoio, aqueles que estão do seu lado. Às vezes é o marido, a mulher passando por um dia mal. Em vez de você condenar e julgar, o que Deus quer de você é que você dê palavras de positivas, palavras de fortalecimento e não de condenação, e não pisando sobre aquele que já está todo esparramado no chão, em lágrimas, em sangramento, e assim
por diante. Nem todos irão pedir socorro, lembre-se disso. Nem todos irão perceber a guerra que estão entrando. Nem todos irão perceber a guerra que estão vivendo. Tem pessoas que estão no meio do furacão e não estão discernindo a guerra que estão vivendo. Estão questionando a tudo, questiona tudo. Eu já estou capacitados a ser questionado, mas tem pessoas que não são capacitadas a isso. Tem pessoas que não têm maturidade espiritual, não foram capacitadas para essa guerra. Então, quando você questiona, essa pessoa entra em depressão, entra em angústia, entra em aflição. Em vez de você ajudar essa pessoa, você vai pisar, você vai ser cruel. E o que Deus quer de nós é que nós não venhamos ser cruel, mas Gargamel. Quem lembra do Gargamel? Oh, Gargamel. A vitória, amados, ela sempre irá acontecer quando nós obedecemos princípios, quando nós buscamos a nos preparar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nem todos têm vigor para o combate, mas aqueles que não têm vigor, eles têm sabedoria, eles têm direção, eles têm discernimento, eles têm outra forma de contribuir. Por isso, todos são necessários e bem-vindos para a guerra, para o avanço da igreja de Cristo Jesus. Ninguém deverá ser descartado, ninguém deverá deixado para trás. Todos são importantes, seja o mais bonito ao mais feio, o mais alto ao mais baixo, aquele que tem a mulher mais bonita ou a mulher mais feia, não importa o que, mas aqui na igreja não acontece isso. Aqui na igreja o mistério é outro, né? É a mulher bonita e o homem feio. E nós estamos nessa. Em nome de Jesus, sou o principal representante desta verdade. A unidade, amado, no entanto, ela vence guerra. A unidade, quando você se conecta às pessoas, você vence guerra. Você não pode, não deve romper com aqueles que pensam diferente, mas você deve atrair esses pensamentos de maneira que, olha, ele está dando um ponto de vista diferente, eu não concordo com ele, mas ele tem um ponto de vista, eu vou respeitar ele. E assim nós avançamos em capacitação. Hoje existe aquele um mistério, a política, será que eu chamo do cancelamento? A pessoa não pensa igual eu, cancela ela. Isso é obra do inferno, não vem do Senhor. Por quê? Quem nos sustenta é Deus, amados. A partir do momento que o homem permite acreditar que através da sua capacitação, através dos recursos que tem, através do salário que tem, que consegue comprar o carrão, que está bonito, tem a casona, tem investimento, vai para viaja todo ano ou 2 vezes por ano, acha que tá bem. Essa pessoa é só pegar uma doença e já era. Essa pessoa é só Deus cortar o ar que ele está respirando, já era. Essa pessoa é só ter o seu coração tocado, para de bater. Essa pessoa é só tirar uma veinha bem pequenininha da cabeça e rasgar, AVC. Fica com várias consequências e sequelas. Quem nos sustenta é Deus. Portanto, ninguém pode ficar para trás. Fala bem alto comigo. A minha vida é sustentada pelo Senhor. Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado? Aquilo que você tem mais valor na tua vida, sabe o que é? É quando você se faz filho de Deus. Porque você não pode ter nada, mas você permanece filho de Deus. E quando você permanece filho de Deus, você é sustentado, guardado e direcionado para Ele e por Ele. De forma que você, mesmo diante de circunstâncias negativas, você recebe a capacitação dEle e assim você consegue avançar no propósito que Ele tem sobre a tua vida, que não é de passar necessidade, mas sim de prosperidade. Não prosperidade financeira, todos ricos, mas de você sim ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sabedoria, uma vida que vai fazer você formar um legado para os seus filhos, alguém que vai ser notório na sua vizinhança, alguém que não vai estar metendo os pés pelas mãos, que pensa antes de falar, que não sabe que o tempo é de Deus, então que as coisas precisam ser separadas, preparadas para que aconteça da forma que o Deus quer e não conforme nós queremos. E assim nós avançamos em
em conquistas, ou eu não quero falar conquistas, já falei demais, mas nós avançamos em encontrar projetos que vêm do Senhor, encontrar caminhos que vêm dele, portas abertas aonde nós não imaginávamos que tinham portas abertas. E assim nós passamos a usufruir de todo o sustento, de todo o governo que um Deus único, que está vivo e divino e soberano e sobrenatural, e tem sua mão sobre as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Juntos nós iremos vencer os amalequitas incircuncisos. Juntos nós podemos vencer esses amalequitas. Os amalequitas, eles são conhecidos, aqueles que nos pegam no ponto fraco. São aqueles que nos pegam no dia do descanso. São aqueles que ferem nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, que tem um propósito de nos enfraquecer, não encarando a nós de maneira direta, mas nos pegando no contrapé, nos pegando no dia que nós estamos aflitos. É justamente neste dia que a gente fala, o dia está ruim, mas ele pode ficar pior. A gente não tem esse entendimento que no dia mau nós podemos acontecer algo que ainda pode ser o dia, pode ficar ainda pior. Isso vem através da permissão que nós damos para esses amalequitas entrarem na nossa vida. Para isso, nós precisamos buscar a direção e o governo do Senhor. Como nós fazemos isso? Obedecer a todo aquele que tem capacidade de nos direcionar, nos mostrando novas visões ou um ponto de vista diferente do que nós estamos tendo. Senão, amados, você irá cansar de cometer erros, de vacilar. Eu já vi muito disso e eu não gostaria que vocês vivessem. Vacilar, perder tempo, andar por um caminho e ter que retornar porque aquele caminho era errado, aquele caminho não era um caminho adequado. Isso, é possível que nós possamos viver desde que nós não venhamos a buscar, a ouvir a mensagem que vem do Senhor. Deus usa homens, e eu creio que Deus está me usando nesse momento para chamar a tua atenção. Volte a cumprir princípios, abandone leis que são instituídas pelo inferno, corrija aquilo que precisa ser corrigido, avalie as guerras que você está entrando, avalie se não tem ninguém sofrendo do teu lado, avance para dar suporte a todas as pessoas. Deus irá se agradar com a sua atitude. Isso irá fazer com que você, em vez de ser enfraquecido, em vez de você viver o cansaço, em vez de você ser ferido, em vez de você sofrer golpes duros, você será capacitado e guardado por Deus, capacitado a usar uma armadura do Senhor, capacitado a fazer ações e atitudes e escolher da maneira adequada. E isso fará com que você entre num tempo em que o teu tempo será redimido. Aquilo que você faria em 5 anos, você fará em 5 meses. Aquilo que você faria de tanto dar murro em faca, que você levaria 10 anos, Deus vai te dar, querido, eu te darei essa conquista em 10 dias, 10 minutos. Porque se você desejar a viver aquilo que Deus tem para você e sair daqui com a mente desta forma, você vai sair daqui para a vitória. Você vai sair daqui para conduzir a vitória sobre a tua vida e não entrar em desvantagem contra esse inferno que está bem estruturado aí fora, querendo colocar um contra o outro para enfraquecer as nossas vidas, para fazer com que nós venhamos olhar para o homem, não olhar para Deus, e assim não dar ouvidos para aquele que Deus tem colocado sobre a tua história, sobre a tua vida, seja eu, seja a própria palavra do Senhor, seja alguém que venha do nada e fala algo para ti, que aquilo desperta você. Deus usa quem quer. A palavra Deus usou até mula para corrigir o homem. Então Deus faz da forma que quer, Ele não pede opinião para ninguém, Ele não dá satisfação para ninguém. Deus é Deus. No entanto, o hoje dele é o ontem, o hoje e o sempre. Por isso, não é tudo que você deve fazer sem pensar no dia de hoje. Tem coisas que você precisa dormir, acalmar, e quando você dorme, Deus te dá sustento, Deus te dá a revelação da saída, do que deve fazer. Quanto erro, quanto vacilo que eu já deixei de fazer e de viver por ter deixado para fazer no dia seguinte.
eu não estou procrastinando, eu não estou deixando de fazer aquilo que deveria ser feito na hora, mas aquilo que pode ser feito no dia depois, eu irei deixar, porque eu quero do Senhor um direcionamento que não irá me fortalecer para poder entrar nesta guerra preparado, em vantagem e não em desvantagem. Amém? Glória a Deus. Enquanto você guerreia, Deus irá te sustentar. Agora, se você abre mão da guerra, é os amalequitas que irão te encontrar. Que nós possamos estar vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Que você deve estar entrando na expectativa de viver aquilo que Deus quer que você viva, de maneira que você sabe que estará sendo sustentado por Ele para a provisão, para a vitória. E a vitória do que? Seja em qualquer área da sua vida. Curando um problema emocional, querendo um problema de lembrança de alguém que você ama do passado, alguém que te abusou, alguém que abusou, seja da autoridade, seja qualquer tipo de abuso, que feriu você profundamente, que machucou você, que fez você ficar cansado. Mas Deus, nesta manhã, Ele está nos conduzindo a um tempo de renovo, a um tempo de restauração, a um tempo onde você poderá dar start para viver aquilo que Deus quer que você viva. Não importa a circunstância que você viveu no passado, o que importa é a mente que você tem conectada ao Eterno, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, a Deus, na figura de Jesus, o Cristo, aquele que vive para te direcionar para a boa obra, para conquistar aquilo que precisa ser conquistado neste tempo ao qual nós estamos vivendo. Deus está renovando a tua força. Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. Por isso, confie naquele que o hoje dele é o teu amanhã. Confie naquele que conhece o teu futuro. Confie naquele que fala e cumpre. Para de confiar em você mesmo. Você, muitas vezes, é o seu próprio sabotador. Ou aquilo que você quer irá te levar à tua destruição. Por isso, para. Amanhã eu vou entrar nessa guerra. Eu vou esperar um pouquinho, vou planejar. Eu vou avaliar novamente, vou pedir um conselho. Eu vou verificar aqueles que estão ao meu lado, aquele que eu acho que não serviria para o meu negócio, mas pode ser o meu conselheiro, o meu mentor. Vou me atrair de toda a informação possível e assim avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça. Enquanto você guerreia, Deus sustenta. Enquanto você descansa ou abandona a guerra, o amalequita vence. Precisamos avançar. Precisamos dar sequência. Precisamos ser encontrados, aprovados por aquele que tem o poder de nos aprovar. E nos aprovando, nos capacitar a viver o soberano e sobrenatural dele nas nossas vidas. E dessa forma, jamais deixarmos de viver os milagres, as suas maravilhas. Amém? Talvez você entrou aqui pela primeira vez e nunca fez uma oração aceitando o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e não entendia as guerras, não entendia o porquê, que muitas vezes não consegue ir para frente. E Deus te revela nesta manhã. Deus quer mostrar para você que você é amado, que você é importante para a guerra, que você faz parte desta guerra. E esta guerra irá nos conduzir a fazer conquistas que nossos braços jamais iriam ser possíveis, seriam capacitados a viver. Se você encontra nessa condição e você quer fazer essa oração, reconhecendo a Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, levanta a sua mão de onde você está. Levanta a sua mão, você não precisa ter qualquer tipo de medo, de receio, porque esse é o principal dia da sua vida. É o dia que você entra no alistamento soberano, é o dia que você passa a fazer parte de ser filho de Deus. É a partir daí que tudo começa na tua história. É a partir daí que Deus acrescenta, é a partir daí que Deus confere a você cuidados como filho, como a quem Ele ama. Não que Ele já não fazia isso antes, mas que a partir de agora Ele vai olhar para você como quem Ele deseja derramar provisão. Por isso, celebre esse momento. Momento onde que Deus quer falar com você profundamente e quer te direcionar a um lugar que só Ele é capaz de te direcionar. Se você está aqui nessa condição, com a mão levantada ou não levantou a mão, repita a oração comigo.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, nessa manhã, eu entrego a minha vida a Ti. eu entrego minha vida a Ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, nessa manhã, eu reconheço eu reconheço os meus erros, os meus erros, as minhas falhas, as minhas falhas, e eu peço e eu peço que o Senhor me ajude que o Senhor me ajude a combater o bom combate, a combater o bom combate, a completar a carreira, a completar a carreira, a guardar a fé. a guardar a fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o meu coração é Teu. o meu coração é Teu. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E eu te reconheço E eu te reconheço como meu único como meu único Senhor Senhor e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. No nome de Jesus, No nome de Jesus, eu agradeço. eu agradeço. Amém. Amém. Amado Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é poderoso para revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Há um tempo de guerra, um tempo de conciliação contigo, há um tempo de restauração com aquilo que foi perdido ou foi deteriorado ao longo dos dias. Muitas vezes nós nos encontramos cansados pela guerra, mas estamos ali cansados porque estamos guerreando guerras que não são aquelas que o Senhor tem nos enviado. Ou talvez sejam guerras que o Senhor nos enviou, mas nós não estamos parando para pensar, para planejar, para nos capacitar. Por isso, Pai, vem poderosamente sobre uma unção de renovo, de restauração sobre os teus filhos. Vem com uma unção poderosa para que eles possam conhecer a sua vontade. Gera neles o desejo de te conhecer, de se envolver com compromisso, aquilo que o Senhor tem sobre a vida dele, aquilo que Deus, a forma que Deus gostaria que eles se posicionassem nesse tempo. Não permita com que eles andem somente uma milha, mas que eles desejem andar a segunda milha. Não permita com que eles façam somente aquilo que foi chamado para fazer, mas que eles venham romper fazendo mais do que foi chamado. Gera amor sobre aqueles que estão abandonados, estão rejeitados, estão esquecidos, aqueles que não entendem a guerra e não estão compreendendo o tempo que estão vivendo. Gera cuidado sobre aqueles que estão ao nosso lado. Gere, Pai, força àquele que está sem vigor. Gera força àquele que está enfraquecido, cansado. Que nós possamos ver um tempo onde, cheios de vigor, cheios da capacitação que vem do alto, possamos viver a Tua boa mão, a glória soberana que vem de Ti sobre a vida daqueles que aqui estão. Poderosamente, na Tua presença estamos e pedimos: fala profundamente aos teus filhos, de maneira que possamos sair daqui acrescentados por Ti, certos da verdade que o Senhor tem colocado nos nossos corações, para que possamos viver um tempo profundo de conquistas, de capacitação que o Senhor tem para as nossas vidas. O nosso coração é Teu, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você está nos visitando, fez oração pela primeira vez, se você quer